Então, até o momento, a gente viu essas duas expressões aí. A expressão de cima eu dei para vocês sem muita explicação. Eu expliquei apenas que essa letra grega Ki é responsável pela redução da resistência, levando em consideração a flambagem global, e que essa letra Q é responsável pela redução da resistência, levando em consideração a flambagem local das chapas. Fora isso, o restante dessa expressão é basicamente a resistência plástica da minha seção transversal. Então a gente tem essa primeira expressão aqui, que é a que vai aparecer na norma para o cálculo da resistência à compressão do perfil. E a gente tem essa expressão aqui de baixo, que eu deduzi no vídeo sobre flambagem elástica, breve revisão de resistência dos materiais, que serve para calcular o valor da carga crítica que faz um perfil flambar. Só que aparentemente essas duas fórmulas aqui não tem nada a ver uma com a outra, né? Como que essas expressões aí estão relacionadas? Cadê P crítico aqui em cima? Cadê L, essa forma de cima que não tem nem L, que é o comprimento da barra? Onde que essa informação a respeito de P crítico, a respeito de flambagem, está guardada nessa fórmula aqui de cima? Então nesse vídeo eu vou apresentar como que essas ideias lá da flambagem elástica entram nessa formulação aqui. E eu vou começar apresentando esse camarada, o coeficiente Ki. Esse coeficiente aí, lembrando, vai ser para levar em consideração a flambagem global, que é alguma coisa assim. E como vocês vão ver, esse coeficiente está baseado nessa ideia aqui de baixo do P crítico. Vamos tentar trabalhar intuitivamente, a princípio, essa ideia da flambagem. Quando que uma barra vai ser mais ou menos propensa a sofrer o colapso por flambagem? Então eu tenho esse exemplo aqui, que é o exemplo que todo mundo dá, né? Que é da régua. A régua é um negócio que é extremamente fácil da gente flambar. Qualquer forcinha que eu aperto aqui, ela já flamba. Por outro lado, eu tenho uma peça tipo essa daqui, isso aqui é um pincel de quadro, eu posso apertar esse bicho aqui o dia inteiro que eu não vou conseguir fazer ele flambar. O que faz uma barra mais ou menos suscetível à flambagem? As pistas estão aqui nessa fórmula do P crítico. Olhando para essa fórmula aqui, eu consigo dizer o que acontece com a minha carga crítica em função de alguns parâmetros. Então, por exemplo, módulo de elasticidade. Se eu aumento o módulo de elasticidade, eu já percebo que a carga crítica aumenta também. Então, quanto mais rígido for o meu material, maior vai ser a carga crítica dele. O próximo parâmetro é esse aqui, momento de inércia. Então, aqui a gente vê a mesma relação. Quanto maior o momento de inércia, maior o valor de P crítico. Então, voltando aqui para o exemplo da minha régua. Essa aqui é a minha barra. Qual que é a minha seção transversal? É basicamente um retângulo. Esse retângulo é a seção transversal dessa barra aqui. Então, se eu fosse desenhar isso aqui, em escala vai até ficar difícil, mas seria alguma coisa assim. Aqui a gente tem a altura da régua e aqui a gente tem a espessura da régua. E essa espessura aqui medindo dá aproximadamente 2,8 milímetros. E a altura dessa seção transversal aqui está dando 33,2 milímetros. O momento de inércia dela vai ser B vezes H ao cubo sobre 12. Essa régua aqui, claramente, ela tem um momento de inércia em torno do eixo X, que é muito maior do que o momento de inércia que ela tem em torno do eixo Y. E como ela tem a mesma condição de contorno nas duas direções, eu posso olhar apenas para o momento de inércia e eu já vou saber qual vai ser a menor carga crítica. Então, o menor momento de inércia aqui vai ser a base é igual a 3,32 centímetros e a altura é igual a 0,28 centímetros. Isso aqui vai dar 0,0061 centímetro a quarta. Esse é o momento de inércia, o menor momento de inércia, que é em torno de Y, da seção transversal da minha régua. A próxima grandeza que a gente tem aqui é L, o comprimento da barra. Nesse caso, a proporção é inversa. Quanto maior é o comprimento da minha barra, menor é a carga crítica. Então, o que isso quer dizer? Quanto maior for o valor de P crítico, quanto maior é a minha carga crítica, mais difícil é fazer a minha barra flambar. Se eu uso uma barra mais curta, também é mais difícil fazer essa barra flambar. Isso, novamente, é bastante intuitivo. Essa régua aqui de 30 centímetros flamba com muita facilidade. Essa aqui de 15 centímetros, acho que se eu tentar muito fazer ela flambar, ela vai quebrar. Também é mais difícil de flambar uma régua dessa daqui. E a principal diferença nesse caso é o comprimento. Se eu quero saber quão difícil é fazer a minha barra flambar, eu posso olhar para esses parâmetros aqui e ter uma boa noção. Então vamos lá. Os três parâmetros principais que a gente vê aqui são o módulo de elasticidade, momento de inércia e o comprimento da barra. Π é uma constante e K tem apenas algumas possibilidades, que é em função das condições de contorno. Então, em vez de pensar em L, eu vou já pensar em K vezes L. Vou pensar já no comprimento efetivo de flambagem. Isso aqui às vezes é chamado de LFL, L de flambagem. Então esse cara aqui já inclui o K também. Então os únicos três parâmetros que eu vou ter são módulo de elasticidade, momento de inércia e comprimento de flambagem. Então, para compreender melhor o comportamento dessa estrutura em termos de estabilidade, eu vou definir um novo parâmetro aqui. Na verdade, não tem nada de novo, já apresentei lá na tração, que é o índice de esbeltez. O índice de esbeltez é comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração da barra. E o raio de giração é raiz quadrada do momento de inércia
sobre a área. Então, só recapitulando aqui brevemente, a área da seção transversal é uma só. Momento de inércia a gente tem dois, em torno de x e em torno de y. Então, como consequência, a gente vai também ter dois raios de giração. Um raio de giração em torno de x, um raio de giração em torno de y. Portanto, um lambda em torno de x e um lambda em torno de y. Então, se eu olho para esse lambda aqui, ele vai ser uma pista para mim de quão fácil é flambar essa barra. Quanto maior for meu lambda, mais fácil vai ser flambar essa barra. Então a relação fica alguma coisa assim. Quanto maior é lambda, menor é a carga crítica. E é uma relação bem simples de confirmar, porque vejam bem, se eu aumento o comprimento de flambagem, eu aumento o valor de lambda. Quando o comprimento de flambagem aumenta, aqui nessa fórmula, o valor de P crítico cai. Então, aumenta L, aumenta lambda, reduz P. Da mesma forma, quando eu aumento o momento de inércia, eu aumento o raio de giração. Quando o raio de giração aumenta, o valor de lambda diminui. E da mesma forma, quando o momento de inércia aumenta, o P crítico aumenta. Então eu vejo o efeito aparecendo nas duas expressões aqui. Aumento I, reduzo o lambda. Aumento I, aumento o P crítico. Então, quando eu aumento o raio de giração, eu aumento o valor da carga crítica. Então os insights que estão presentes nessa fórmula aqui, já estavam presentes nessa fórmula aqui anterior também. Mas tudo bem, o nosso objetivo aqui é ter um parâmetro lambda que vai me dizer quão fácil ou quão difícil é fazer com que a minha barra flambe. Então se eu fosse expressar essas relações graficamente, eu poderia fazer assim. Aqui nesse eixo vertical eu tenho P crítico, e aqui nesse eixo horizontal eu tenho lambda. Então o que eu acabei de falar é o seguinte, conforme lambda aumenta, P crítico diminui. Então essa relação vai ser alguma coisa assim. A curva vai ser desse tipo aqui. Para um valor baixo de lambda, o P crítico é alto. Por um valor alto de lambda, o P crítico é baixo. Eu não sei qual é o formato dessa linha aqui ainda, mas eu sei que a relação vai ser alguma coisa desse tipo. Uma grandeza aumenta, outra grandeza diminui. Mas a gente consegue ter uma noção matemática bem mais precisa de qual que é essa relação, olhando para essa expressão aqui. Porque eu tenho P crítico desse lado, e aqui embaixo eu tenho L ao quadrado no denominador. Essa relação matemática aqui dá uma curva mais ou menos assim. Uma curva exponencial. Então eu tenho relação aqui entre lambda e P. Por que esse tipo de gráfico aqui é interessante? Porque se eu tenho uma barra qualquer, eu consigo determinar o valor de lambda em função do comprimento, do momento de inércia e tudo mais. E se eu tenho o valor de lambda, eu consigo plotar esse lambda aqui, chegar aqui, bater nessa curva, voltar aqui e determinar qual que é o P crítico dessa barra. Então esse gráfico poderia ser visto a princípio como uma ferramenta para a gente solucionar o problema da determinação da carga crítica. Mas ela parece uma ferramenta meio supérflua, né? Porque para que eu vou querer usar esse gráfico aí, plotar, rebater e tal, se eu posso simplesmente utilizar a expressão matemática na esquerda? Essa expressão de P crítico é muito simples de resolver, matematicamente não tem mistério nenhum, então para que eu vou usar uma curva? Parece não fazer muito sentido. E realmente a gente precisa dar mais alguns passos aqui no nosso desenvolvimento antes dessa curva começar a fazer sentido. Mas vamos aproveitar essa curva para fazer algumas análises bem interessantes. Por exemplo, o que acontece com o valor de P crítico quando L é igual a zero? Se L for igual a zero, isso aqui fica tudo inválido, né? Dá uma divisão por zero, eu invalido essa expressão. Mas conforme L se aproxima de zero, mesmo que não seja exatamente zero, a gente tem P crítico se aproximando de infinito. Então, conforme L tende a zero, ou seja, conforme o comprimento da barra tende a zero, o valor P crítico que faz ela flambar tende a infinito, a força vai indo para infinito. Então essa curva aqui em azul começa a retornar valores realmente muito exagerados conforme eu vou aproximando lambda de zero. Então agora a gente já pode fazer uma compatibilização aqui interessante entre essa curva aqui e essa expressão aqui de cima. Porque para o aço, a gente sabe que eu não posso tolerar uma carga infinita de compressão. Então mesmo que uma barra de aço tivesse um comprimento milimétrico, eu não poderia simplesmente permitir que a força chegasse a qualquer valor. Falar essa barra aqui não vai flambar nunca, então não tem limite de força? Não. Mesmo que uma barra de aço não flambe por qualquer motivo, ela ainda tem um limite de resistência, que está associado ao quê? Associado à área da seção transversal e à tensão de escoamento. Mesmo que Q seja igual a 1 e que Q também seja igual a 1, eu ainda estou limitando a força resistente da minha barra ao produto da área pela tensão de escoamento. Então essa curva em azul aqui seria a curva ideal da flambagem elástica. O que a gente precisa fazer aqui é representar nesse gráfico também a resistência dessa barra no caso da plastificação. Então olha só onde a gente chega quando a gente junta essas ideias. Até o momento a gente tem essa correlação aí. Essa curva aqui
corresponde à flambagem elástica, ela é a curva do P crítico, e a gente sabe que existe uma resistência à plastificação dessa barra. Essa resistência à plastificação é a função apenas de AG e de FY. Então, se eu mexo lambda, a resistência plástica da minha barra não muda. Então, se eu plotasse aqui essa resistência plástica, sem levar em consideração os termos de instabilidade, eu teria uma linha reta horizontal. Então, essa linha reta horizontal representa a resistência plástica. Então, a minha barra de aço ela é limitada por dois fenômenos. Pelo fenômeno da plastificação, que não é sensível à lambda, e pelo fenômeno da instabilidade, ou da flambagem, que é sensível à lambda, gerando essas duas curvas que vocês estão vendo aí. Então, a resistência de uma barra de aço tem que ser limitada simultaneamente por esses dois fenômenos. Então, a menor dessas duas resistências aqui vai ser a resistência da nossa barra de aço. Então, nesse caso, a curva da resistência fica da seguinte forma. Fica assim. Então, agora eu uni a resistência à plastificação e a carga crítica numa única curva. Dessa curva aqui, a gente já consegue tirar umas conclusões bem interessantes. Por exemplo, quando a minha SBUTs está abaixo desse ponto aqui, o colapso da minha barra é governado pela plastificação. Então, ela vai plastificar antes de flambar. A seção transversal da minha barra vai atingir FY antes da barra sofrer algum fenômeno de instabilidade. E quando a SBUTs é superior a esse limite aqui, a minha barra vai sofrer instabilidade antes de plastificar. Essa curva aí, eu diria que ela é a curva mais importante do estudo do dimensionamento de estruturas de aço. O aspecto dela, os conceitos por trás dela, vão aparecer não só aqui na compressão, mas vão aparecer também no estudo da flexão, no estudo da flexocompressão, no estudo até do cesariamento. É fundamental entender esse comportamento aí. Então eu vou revisar novamente. O que a gente tem numa barra qualquer de aço sujeita à compressão? Dois fenômenos que podem levar ao colapso. Primeiro fenômeno, a plastificação da seção transversal. O que é isso? A seção toda atinge a tensão de escoamento FY, a barra escoa e sofre o colapso. Segundo fenômeno, a instabilidade. A carga aplicada nessa barra faz com que ela flambe. E a flambagem é uma forma de colapso. Então, para peças de aço, esses dois fenômenos existem e eles são capturados por curvas desse tipo aí. Então, agora, para esse gráfico aqui ficar mais correto, em vez de chamar isso aqui de P crítico, eu vou chamar isso aqui de resistência à compressão. Porque P crítico é apenas nesse trecho azul aqui, nesse trecho em roxo, ele é a resistência à plastificação apenas. Então, a resistência à compressão da minha seção transversal é a função da resistência à plastificação da seção e da SBUTs da seção que governam o comportamento da barra na instabilidade. Vocês vão ver curvas desse tipo aí em tudo que é canto quando vocês estiverem estudando perfis de aço, fletidos ou comprimidos, seja lá o que for. Mas essa daí ainda não é a curva que a gente usa para barras comprimidas. Na norma vocês não vão ver exatamente essa curva aí, por alguns motivos. Primeiro, o parâmetro que eu plotei no eixo horizontal é a SBUTs da barra. A SBUTs da barra é uma propriedade exclusivamente geométrica. Lambda é igual ao comprimento de flambagem sobre raio de giração, um parâmetro apenas geométrico. Mas eu vou querer usar um parâmetro um pouco mais profundo do que esse. Eu apresentei aqui como que essa curva captura os dois tipos de colapso, plastificação e instabilidade. Então, eu vou querer um parâmetro que contenha esses dois tipos de colapso. Esse lambda, ele contém apenas o aspecto geométrico. Ele não me fala nada sobre o material. Então, eu não vou usar lambda para plotar essa curva aí. Eu vou plotar essa curva em função de um outro parâmetro que tem função similar, mas que tem uma formulação muito diferente. Esse parâmetro é o lambda zero, o índice de SBUTs reduzido. Esse lambda zero tem a função de classificar para mim a minha barra da seguinte forma. Como que essa barra se enquadra no espectro plastificação e flambagem? Essa barra está mais próxima dessa extremidade aqui, ela é uma barra mais propensa a sofrer colapso por plastificação, ou ela é uma barra mais propensa a sofrer colapso por instabilidade. Então imagine como existindo esse contínuo aqui, com plastificação numa extremidade e instabilidade na outra extremidade. Lambda zero tem a função de me posicionar nesse espectro aqui. Matematicamente, isso vai ser feito da seguinte forma. Lambda zero vai ser algum tipo de quociente da plastificação e da instabilidade. Eu vou pegar uma medida da plastificação, vou dividir por alguma medida da instabilidade, e isso vai me dizer onde que minha barra se posiciona nesse espectro aqui. Então agora eu possuo um mapa unidimensional aqui. Numa extremidade eu tenho plastificação, na outra extremidade eu tenho instabilidade. Eu já sei como que eu vou fazer para me posicionar nesse espectro aqui, para saber em que posição que eu estou. Eu vou calcular o valor de lambda zero. Lambda zero vai me dizer, você está mais próximo aqui da plastificação
ou se está mais próximo aqui da instabilidade. Então, conceitualmente, a expressão é desse tipo aí. Agora, escrevendo mais rigorosamente, matematicamente, o lambda zero é definido da seguinte maneira: raiz quadrada de Q a G Fy sobre NE. Vamos aos pouquinhos. Raiz quadrada. Não se deixe intimidar por essa raiz quadrada aqui. Ela não está agregando nem subtraindo nada aqui para a gente da formulação. A gente consegue entender a formulação perfeitamente bem sem essa raiz quadrada. Ela é mais uma escolha de estilo do que qualquer outra coisa. Então vamos ignorar a raiz quadrada por hora. Q a G Fy aqui no numerador. A G vezes Fy a gente já conhece. É a área bruta vezes a tensão de escoamento. Isso aqui é a resistência plástica da seção transversal. O que o Q está fazendo aqui? O Q, lembrando, ele é responsável pela redução da resistência, levando em consideração a flambagem local das chapas. Então, o que esse termo aí de cima me diz é o seguinte: qual que é a resistência à plastificação dessa seção transversal aqui, mas levando em consideração também que na seção transversal eu posso ter algum tipo de flambagem local. E o denominador dessa minha expressão, na verdade, é um cara que a gente já conhece. A norma, NBR 8800, chama de NE, mas esse cara aqui é exatamente o P crítico, só uma questão de nomenclatura. Então a gente tem plena informação aqui, plena condição de compreender essa fórmula de lambda zero. Recapitulando, qual que é o nosso objetivo? A gente sabe que uma barra de aço sofre plastificação e instabilidade. A gente traçou um espectro aqui com duas extremidades. Numa extremidade, a gente tem um colapso por plastificação. Na outra extremidade, a gente tem um colapso por instabilidade. Quem vai nos dizer onde que a nossa barra específica está nesse espectro aqui? O parâmetro lambda zero que a gente definiu ali. Para conseguir isso, posicionando essa barra nesse espectro, o parâmetro lambda zero vai comparar a resistência à plastificação com a resistência à flambagem. Ótimo, então eu já sei agora como que eu calculo lambda zero. Então a minha curva, essa curva aqui em cima, eu vou ajustar. Em vez de tratar como lambda, eu vou tratar lambda zero. O aspecto da curva permanece o mesmo. O nosso objetivo era justamente esse: ter um parâmetro que contempla também a resistência à plastificação, mas que ainda informa a resistência da barra à instabilidade. Então agora eu vou fazer uma segunda alteração nesse meu gráfico aqui. Eu já sei que nesse eixo vertical eu estou traçando a resistência da minha barra. Eu sei também que o valor máximo que essa resistência pode ter é AG vezes Fy sobre gama A1. Quando que essa resistência vai acontecer? Quando Q for igual a 1 e Q for igual a 1. Eu não tenho nenhum tipo de flambagem, é a resistência máxima que eu vou atingir. Então o que eu vou fazer aqui? Em vez de ficar plotando essa quantidade, NCRD, eu vou plotar nesse eixo vertical qual fração da resistência à plastificação que eu atingi. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou aqui, nessa linha roxa, eu atingi 100% da resistência à plastificação da minha peça. Ou seja, meu NCRD é igual a G vezes Fy sobre gama A1. Atingir 100% da resistência à plastificação. Se eu estivesse, por exemplo, aqui, vou tentar botar um ponto no meio do caminho, eu teria atingido apenas 50% da resistência à plastificação da minha peça. Então, nesse caso, o meu NCRD seria igual a 0,5 vezes AG Fy sobre gama A1. Então, nesse eixo vertical aqui, em vez de ficar plotando o valor de NCRD em kilonewtons, alguma coisa assim, eu vou plotar essa porcentagem aqui. Essa fração da resistência plástica que a minha barra atinge. E se você se lembra do que eu falei quando eu apresentei essa fórmula aqui de cima, você já sabe onde é que eu estou querendo chegar. Esse aqui eu apresentei para vocês como sendo justamente o responsável por reduzir a resistência plástica considerando a flambagem global. Eu falei, inclusive, que o Q era menor ou igual a 1. Se o Q fosse, por exemplo, 0,4, isso eu queria dizer que eu estou usando 40% da resistência plástica da peça. Tenho que parar ali, porque senão ela flamba. Então, esse eixo vertical aqui vai ser o meu Q. Então, no eixo horizontal, eu ploto lambda zero, que me diz no espectro plastificação, flambagem, onde que minha barra vai estar. E no eixo vertical, eu ploto Q, que me diz quanto eu penalizei a minha barra em termos de perda de resistência em relação à plastificação por conta da possibilidade de instabilidade. Então, o valor máximo que vai ter é 100%. Conforme a esbeltez aumenta, lambda zero também aumenta, o valor de Q vai caindo. Então, ótimo, já me aproximei bastante aqui da formulação da norma. Na verdade, se vocês pegarem a NBR 8800, vocês vão ver que ela plota justamente assim: lambda zero nas abscissas e Q nas ordenadas. Então, em termos de eixos, a gente já chegou nos finalmente aqui. Só que essa curva que a gente traçou aí, ela não capta todos os fenômenos envolvidos no colapso de uma barra comprimida. Por quê? Eu apresentei para vocês o espectro plastificação e instabilidade.
mas eu estou tratando como se fossem apenas dois extremos. Ou acontece a plastificação, estou na parte roxa da curva, ou acontece a instabilidade, estou na parte azul da curva. Mas existe uma possibilidade intermediária. Esse espectro aqui é populado. Minha barra pode estar em qualquer ponto ao longo desse eixo. Ou seja, eu não tenho apenas os cenários extremos. Plastificou 100% ou flambou sem nenhum tipo de plastificação. Eu tenho também uma infinidade de cenários intermediários. Nesses cenários intermediários, um pouco de plastificação pode ocorrer e depois a seção flamba, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho um tipo de colapso misto que é um pouco mais difícil de formular, que é um colapso que envolve instabilidade. Então, se você olha para a cara deformada, você vai ver alguma coisa desse tipo aqui. Mas se você pegasse essa barra aqui, sofreu esse tipo de flambagem, e você inspecionasse a seção transversal dela, você ia ver que a seção transversal está parcialmente plastificada. Então, os dois fenômenos podem se misturar numa única barra, e aí essa curva aí fica inadequada, porque essa curva tem dois regimes separados, ou plastifica ou flamba. E quando flamba com um pouquinho plastificado, não está contemplado aí. Na verdade, o fenômeno real da flambagem é tão complexo que esse tipo de formulação aí não consegue capturar muito bem. A forma que foi adotada por normas nacionais e internacionais para determinar qual que é a resistência desse tipo de barra em regimes intermediários é um método experimental. Ou seja, o pessoal pega uma série de barras, perfis I, perfis de aço com qualquer formato de lá qual for, faz ensaio dessas barras, ou seja, pega a barra, vai comprimindo até ela sofrer o colapso e plota num gráfico desse tipo aí o índice de desbloqueio reduzido, lambda zero, versus a resistência que a barra atingiu. Então, de antemão, antes de sequer fazer o ensaio, eu já tinha lambda zero, só a função da geometria do material, e depois de fazer o ensaio, eu obtive o valor de Ki. Eu pegaria esse resultado meu e plotaria nesse gráfico aqui. Vamos dizer que fosse esse ponto aí. No meu ensaio, eu obtive um Ki de 0,8, meu índice de desbloqueio reduzido tinha um valor qualquer aqui, então resultou nesse ponto aí no gráfico. Com um ponto desse, você não consegue fazer uma curva. Mas com uma série de experimentos feitos ao redor do mundo, uma coleção realmente muito grande de ensaios experimentais, a gente pode gerar uma nuvem de pontos aqui que vai ajudar bastante a entender o que está acontecendo. Então, eu fiz um ensaio, marquei esse ponto aqui. Fulano de tal fez um ensaio lá na Bélgica, ele vai e marca outro ponto aqui. E assim vai. No final das contas, eu fico com alguma coisa desse tipo aí. Eu deixei traçada a curva em azul, representando a flambagem elástica, seria matematicamente perfeito, né? Deixei a linha horizontal representando a plastificação da barra e marquei esses pontos aí em rosa, representando os ensaios experimentais que foram feitos. Certo? E como que você usa essa informação? Você pega essa nuvem de pontos e você utiliza algum procedimento estatístico para regredir essa nuvem de pontos em uma expressão matemática. Quando você faz esse tipo de regressão, sua curva fica com um aspecto assim. Essa curva que eu tracei em vermelho é a curva da resistência à compressão da barra. Então observem o que essa curva aí contempla. Ela contempla as propriedades do seu aço. Por quê? Em lambda zero, a gente tem embutido o valor da resistência plástica. Então tem o valor de Fy lá. Então se eu estou usando A36 ou A572 graus 50, essa curva aí contempla. É a mesma curva para os dois aços. Segundo, essa curva contempla, por exemplo, o comprimento de flambagem da minha barra. Por quê? O comprimento de flambagem está dentro de lambda zero. Terceiro, essa curva contempla também a minha seção transversal. Porque dentro de lambda zero eu tenho um momento de inércia e eu tenho a área. E além desses parâmetros que a gente consegue identificar facilmente nas expressões matemáticas que definem lambda zero, essa curva captura ainda uma série de outros fenômenos que existem em barras reais. Em parte, são esses fenômenos que fazem com que essa curva vermelha descole desse comportamento teórico da flambagem elástica. A resistência real de uma barra é inferior à prevista por aquela formulação do P crítico lá, por conta de efeitos como, por exemplo, tensões residuais, imperfeições geométricas e comportamento elastoplástico do material. Eu vou falar sobre esses fenômenos no próximo vídeo e apresentar como que eles impactam na nossa formulação.